tem um depoimento do Eduardo Apio hoje às 15h30. Eu dei uma olhada agora há pouco, se eu estiver falando besteira, você me corrige. E quem vai estar acompanhando, inclusive, acho que é a filha a Juliana Serrano, né, uma das advogadas. Que também está advogando no caso. Isso. E eu queria saber o que o Apio vai falar. Antecipa aqui para a gente. Ele está negando que fez esse telefonema, é isso, Valim? Sim, na verdade, esse depoimento, né, do Apio, ele se dá no âmbito da correição extraordinária, ou seja, na auditoria, entre aspas, que foi determinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. Então, me parece que as perguntas que vão ser endereçadas ao Apio nesse contexto da correição vão ser sobre eventuais ilegalidades ou encontradas que ele vinha denunciando ali na 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Essa questão do afastamento do juiz Apio sem prévia defesa, algo absolutamente legal. O que nós pleiteamos foi a vocação desse processo, desculpe os palavrões aí, mas são esses termos jurídicos, então, ou seja, o deslocamento desse processo da corregedoria do TRF4, do TRF da 4ª Região, que, segundo nos parece, é um órgão julgador parcial em relação ao Apio, e pedimos o deslocamento para o Conselho Nacional de Justiça. Então, essa questão, que teria havido supostamente um trote com o filho do desembargador, enfim, essas questões nós pedimos que sejam decididas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e ainda não houve decisão sobre esse ponto. O que houve foi essa determinação de uma correição extraordinária, que para nós nos parece um grande avanço, de modo como a gente sempre fala, começar pelo menos a promover uma justiça de transição, né, na Lava Jato, passar limpo a Lava Jato, para que a gente tenha pelo menos uma chance de que todas essas arbitrariedades, esses absurdos, não venham a ser repetidos no futuro. Desculpa eu insistir, Rafael. Em relação a essa questão do telefonema, já é uma estratégia de defesa definida em relação a isso? Sim, não. O nosso cliente nega que nega, sim. E aquele laudo também não prova é um laudo probabilístico, né? Mas a gente sabe hoje que há tecnologia suficiente para fraudar qualquer tipo de voz. Então, nosso cliente nega a existência desse trote. Agora, como o Pedro falou ontem também, né, para alguns veículos de comunicação, se tivesse ocorrido esse trote, seria um ato privado, não é um ato do juiz Apio no exercício da jurisdição. Então, tem que ser tratado como um ato privado entre duas pessoas, né? Teria de ser tratado como amanhã eu ligo para o Rovai e dou um trote no Rovai. Não é um ato privado entre duas pessoas, né? Ele não deu um trote no exercício da função jurisdicional dele. Bom, em relação a esse ato de correição, quer dizer, isso já é um resultado do trabalho de vocês, do escritório, né? Vocês que entraram com esse pedido. O que pode ter consequência posterior a isso? Qual seria a consequência que interessaria a defesa do Apio nesse sentido? Aí retomar a cadeira de juiz da 13ª Vara? Isso pode ser feito como consequência disso, Valim? Muito bem. Me parece que são coisas que os desfechos são, vamos dizer, são duas coisas que caminham em paralelo, mas que pode haver uma certa comunicação entre elas, né? Porque
o juiz Apio, como todos nós sabemos, vinha tomando decisões que contrariavam de maneira frontal a tudo que foi feito pela Operação Lava Jato. Então, houve ali determinações do juiz Apio que afrontavam toda essa turma da Lava Jato, e essa correição pode vir a confirmar muitas das coisas que ele vinha falando e suspeitando, e que vinha determinando providências, investigações, e pode ser, não quero aqui também, a gente é sempre também muito cauteloso quando está tratando de um caso, nós somos advogados do caso, mas pode ser esse o motivo que levou o verdadeiro motivo que levou ao seu afastamento cautelar, porque é uma decisão do ponto de vista jurídico, teratológico, uma decisão absurda. Né? Porque como você tira um juiz do exercício do cargo dele, que nós sabemos, o juiz no Brasil tem sem defesa, sem nada, né? Sem nada. Você dá uma canetada e você vê até a estranheza dessa decisão, que juízes muito respeitáveis dentro do tribunal foram contrários à decisão. Tivemos 4 votos contrários na decisão de afastamento. Não foi por unanimidade. Rafael? Oi? Foram quantos a favor? Foram a composição lá do tribunal, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se não, tudo bem. Pensei que você sabe. Tem lá, formou-se uma maioria, me lembro agora qual que é o número exato, mas 4 desembargadores se opuseram a essa medida, porque realmente, como que você retira um juiz do exercício do cargo, um juiz que é revestido de garantias de que, aí tem os palavrões jurídicos lá, inamovibilidade, ou seja, você não pode mover um juiz como você pode fazer com um delegado. Olha, hoje você está aqui em São Paulo, amanhã você vai estar não sei aonde. Com o juiz você não pode movê-lo do cargo, você não pode... Tem uma série de garantias que a Constituição atribui ao juiz. E aqui, simplesmente, eles, uma decisão cautelar, sem ouvi-lo, o tiraram, ou expulsaram aqui da vara. Uma coisa... E tiraram acesso até o telefone funcional. Uma coisa violenta, né? Drástica. Não, com certeza. E aí também essa questão de levarem, né, o celular, o computador, isso não deu para ser revertido ainda, porque isso também ele produz prova contra ele mesmo, né? Porque eles podem agora vasculhar e começar a fazer aí, né, ilações com os próprios materiais que estavam nos seus equipamentos, não? Essa decisão, né, do afastamento cautelar e todas as consequências dela, que são essas também a retirada desses dispositivos eletrônicos e tudo, funcionais, elas estão agora, essa decisão está na mão do CNJ, né, e a gente aguarda o julgamento do CNJ a esse respeito, mas se revertida, eles vão ter que devolver esses aparelhos e, naturalmente, não vão poder usar nada do que encontraram ali para efeitos disciplinares. Né? E essa, então, o Apio vai ser ouvido hoje, né, de Eduardo Apio, afastado lá da 13ª Vara de Curitiba, por conta dessa auditoria na vara. Quem mais vai ser ouvido, Valim, nessa inspeção que tá ocorrendo na Vara de Curitiba? A Gabriela Hart, o Theo Sérgio Moro, vão poder ser ouvidos? Veja, nós, na condição de advogados do Apio, também, nós não temos como acompanhar essa correição. A gente acompanha o nosso cliente no depoimento, mas essas correições é algo muito comum. A gente tem correções ordinárias, todas as varas e tal passam realmente por fiscalizações, e temos essas extraordinárias, quando há certos indícios de irregularidades, que
o próprio tribunal pode determinar, como também o Conselho Nacional de Justiça, como foi o caso, né? Mas não são providências administrativas tomadas pelos tribunais ou pelo Conselho Nacional de Justiça que nós, cidadãos, não temos acesso, né? Então, eu não consigo afirmar a vocês, olha, aqui está a lista de pessoas que vão ser ouvidas, porque realmente a gente não tem acesso a isso. A gente tem acesso àquilo que diz respeito ao juiz Appel, né? Mas eu suponho que serão ouvidos, como a correição versa sobre a 13ª Vara e os gabinetes, né, da turma, lá do TRF, da 4ª Região, me parece que todos esses atores dos últimos anos, que atuaram nos últimos anos nesses órgãos, serão ouvidos.